Você sabia que já existiram Jogos Olímpicos exclusivos para as mulheres? Pois é, isso aconteceu há 100 anos, aqui em Paris. E hoje eu vou te mostrar uma exposição a céu aberto que mostra os detalhes desse evento que representa a luta da mulher para ter reconhecimento no esporte. Essa exposição é de fotos e dados que são aplicados nesse parque que eu estou aqui agora, chamado de Buttes-Chaumont. Ele fica na parte norte de Paris. E antes de eu trazer todas as fotos, todas as informações, já deixo o convite para você se inscrever no canal e badalar o sino para ficar por dentro de todas as informações sobre o ciclo olímpico e paralímpico rumo a Paris 2024 e direto da cidade-sede. A exposição aborda uma época em que alguns médicos diziam que o esporte era violento demais para o chamado sexo frágil, uma época em que os moralistas consideravam que roupas curtas poderiam levar os homens à perversão, época em que os conservadores bradavam que lugar de mulher era no fogão e que a maternidade era o verdadeiro esporte para as mulheres. É verdade que a primeira participação feminina em Jogos Olímpicos já havia ocorrido aqui mesmo em Paris, na edição de 1900, mas tal ideia tinha oposição do Barão de Coubertin, o criador das Olimpíadas da Era Moderna e fundador do Comitê Olímpico Internacional. O Olimpíada Todo Dia conversou com a historiadora Florence Carpentier, que organizou a exposição. Ela disse que as mulheres ocupavam espaço apenas em esportes considerados compatíveis com a feminilidade daquela época. Um exemplo era a natação, visto como esteticamente feminino, além de modalidades praticadas pela burguesia. Nessa classe social, as mulheres começaram a participar, a partir do século XIX, do tênis, da vela, do golfe, ou seja, eram poucos esportes. As mulheres iam para conversar, era um lugar para socializar com os homens. E foram essas as modalidades em que as mulheres foram aceitas para os Jogos Olímpicos de 1900. Nessa edição dos Jogos, 22 mulheres competiram de um total de 997 atletas. Foi nesse contexto que uma personagem ganhou notoriedade, Alice Milliat. Ela foi uma líder feminina pelo esporte em nível internacional. Ela nasceu no fim do século XIX, na França, e tinha como diferencial ter nascido em uma família humilde, ao contrário dos dirigentes esportivos da época, que faziam parte da burguesia e aristocracia francesa. Ela contribuiu para desenvolver o esporte feminino na França, mas também em um contexto mundial, ao criar as primeiras competições femininas internacionais. A primeira edição dos Jogos Olímpicos Femininos foi realizada em 1922. Cerca de 20 mil pessoas prestigiaram o evento, que teve a participação de 4 países, além da França, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a antiga Tchecoslováquia tiveram representantes. Algumas sessões também contaram com a participação de atletas suíças. A competição foi baseada em 13 provas, todas de atletismo, considerado o esporte mais simbólico das Olimpíadas e que tinha total objeção do Barão de Coubertin em relação à participação feminina. O evento não tinha distribuição de medalhas, havia uma distribuição de pontos para as ganhadoras de cada prova, sendo que o Reino Unido foi o grande vencedor da competição. Os Jogos Olímpicos Femininos foram realizados outras 3 vezes, já com o nome de Jogos Mundiais. O cenário de crise econômica da década de 1930 e a pressão da Federação Internacional de Atletismo em conluio com o Comitê Olímpico Internacional colocaram fim às Olimpíadas Femininas. Mas esse evento foi super importante para a maior participação da mulher na Olimpíada. Se até 1980 a participação feminina não passava de 15% nos Jogos Olímpicos, em Paris 2024, pela primeira vez, a gente vai ter uma igualdade de participação de vagas entre homens e mulheres. Então elas serão distribuídas 50% para homens e 50% para mulheres. E agora eu reforço o convite para você se inscrever no canal e badalar o sino. Todas as informações sobre o ciclo olímpico e paralímpico rumo a Paris 2024 é aqui, no Olimpíada Todo Dia.